Senhoras e senhores, eu vou melhorar, né, o estudo que estávamos fazendo de táticas, porque agora eu quero trabalhar com vocês. Vamos fazer o livro todinho do Maxim Bloch. É um livro de táticas e simplesmente maravilhoso para treinar o cálculo, né? Que era o que nós estamos fazendo, mas agora de uma maneira mais organizada, sistematizada. A gente fez 2 exercícios e agora vamos começar a fazer, né, o livro do Maxim Bloch. Então vamos lá. Esse livro é dividido em várias táticas, né? Inúmeras táticas. Algumas, a maioria na verdade, tem solução tanto para as brancas como para as pretas. Eu vou trazendo aqui, né, de tática em tática, qual que tem, né, bem, a solução para cada lado. Essa aqui é a primeira tática do exercício. Também são indicadas no número de cada exercício o nível de dificuldade. Essa aqui é nível 1 para ambos os lados, jogam as brancas e as pretas. E aí o ideal, né, é nós trabalharmos, né, de ambos os lados também. Então vamos lá. Esse aqui é a primeira tática do livro. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, ó. A gente tem duas torres de brancas. Vamos analisar para as brancas primeiro. Duas torres, dama e o cavalo. As pretas também. Uma dama, torre, duas torres e um cavalo. Temos 5 peões de brancas e as pretas também têm 5. Agora é basicamente procurar, a gente sabe que tem uma tática aqui, procurar qual que é o lance vencedor. E o primeiro tema, né, eu vou falar um pouco mais rápido, os primeiros, quando as táticas foram mais fáceis, os primeiros temas, as primeiras táticas têm temas definidos, né? Então, por exemplo, o tema aqui é a super proteção, né, a falta de proteção, na verdade, que uma peça está sobrecarregada de ataques, né? Aparentemente ela está segura, mas se nós a eliminarmos, por exemplo, se estamos de brancas, eliminarmos o cavalo com a torre, a gente percebe um tema também de fork, né, de garfo, do cavalo entrando logo em seguida o que? Em F7 e capturando a dama logo em seguida, né? Vai estar dando um ataque tanto na dama como no rei. Então aqui, basicamente, você identifica qualquer ameaça e já dá para até realizá-la, né? Aqui não tem como evitar. Então torre por cavalo. Ou as pretas fazem qualquer lance para proteger o rei e perdem, né, uma peça, a gente fica uma peça a mais, ou perdem a dama logo em seguida, né? Torre por torre e cavalo por F7 cheque. Bem, aqui nessa posição então, vamos identificar qual que é o lance para as pretas. Então a gente já resolveu o lado das brancas. E para as pretas, assim que você identifica um pouco o que está acontecendo aqui na posição, você percebe mais ou menos o mesmo tema. Então aqui, esse cavalo, ele não está protegido suficientemente. Ele só está com uma dama, uma peça protegendo. E a gente tem esse tema de novo no cavalo entrando e dando cheque tanto no rei como atacando, né, a dama. Então a mesma coisa, só que aqui é um pouquinho diferente, porque se você faz cavalo cheque primeiro, ganhei a dama. Só que calma aí, o cavalo volta e você perdeu uma peça. Então nós fazemos também um sacrifício, só que agora de dama, né? Dama por cavalo, dama por dama, cavalo F3 cheque. O rei faz qualquer lance, rei G2 por exemplo. E aí cavalo volta com a dama e a gente tem um final com uma peça a mais. Beleza? Então, bem tranquilinha. Esse aí é o primeiro capítulo. Vamos para a segunda tática, ok? Então vamos lá. Capítulo 2, segunda tática. Essa aqui já é um pouco mais difícil, mas dependendo do lado. Para as brancas aqui, se eu não me engano, é 1, né? A tática pelo livro mais fácil. Não concordo sempre, mas aqui é 1 e as pretas eu acho que é 3. Mas vamos lá, tem solução para as duas, vamos caçar. Primeiro para as brancas, vamos tentar entender a situação aqui. Nós temos bispo, dois cavalos, uma dama, e o adversário tem uma dama, 2 cavalos e um bispo. Aí ele tem o par de cavalos, nós temos o par. Nós também, está completamente igual, só que ele tem um bispo em G7 de casas escuras, e nós temos um bispo de casas brancas.
ele tem 3 peões e nós também temos 3 peões. Quando você analisa um pouco essa posição, você já percebe alguns detalhes interessantes, né? Quais são as fraquezas aqui, por exemplo, das brancas? Você vê que o rei ele já está um pouco encurralado e qualquer chequezinho aqui nessa diagonal vai dar um checkmate, né? Então a gente pode já usar isso para guiar o nosso cálculo. E em relação às brancas, você percebe também algo interessante, que é em relação... não sei desviar essa setinha, meu Deus. Você percebe... Aí, tirei. Você percebe que esse cavalo em H5 quer entrar em F6, dando cheque, né? E também tem uma pressão aqui em dama em G7. Se esse cavalo sai aqui de E8 de alguma forma, tá levando mate em as pretas. Então a gente vai trabalhar com esses nesse rumo em ambos os lados. As brancas aqui, vamos analisar para as brancas primeiro, ok? Se as brancas jogam aqui, tem que aprender de alguma forma. Ah, tá, aprendi. Vou tirar tudo certinho. Vamos entender o que as brancas podem fazer. Se a gente joga o cavalo F6 direto, simplesmente cavalo por cavalo e a gente perdeu as peças. Não tem... E que mais? A primeira coisa que a gente também tem que entender para organizar o nosso cálculo são os cheques. A primeira coisa que vocês têm que tentar entender é ver, calcular é cheque. Então vamos lá. Cavalo F6 não deu. Agora vamos calcular algo que é aparentemente insano, que é o dama em G7. Vou entregar minha dama. Opa. Dama G7. Cavalo por única. Mas aí, ó, a gente removeu o cavalo e agora a gente associa com aquela outra ideia do cavalo entrando dando cheque. Cavalo F6 cheque. E a gente ganhou aqui a dama. Beleza? Então, muito massa. A gente ganhou uma peça a mais. Brancas resolvido. Vamos lá de pretas. Nosso sonho de pretas seria capturar esse peão de C3 com checkmate 1. O problema é que o bispo não pode sair por conta, né? Por conta da cravada, né? O bispo não pode sair por causa do rei. E a dama aqui, né? Na mesma coluna. Mas vamos lá tentar alguma coisa diferente aqui. O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho na posição. O que vocês podem fazer? Aqui não é um mate forçado também. Não é. Mas é um ganho material. Um ganho muito bacana. Espero que vocês tenham encontrado. Ó. Dama por cavalo. Também um outro sacrifício de dama. A ideia é que se dama por dama, agora o bispo captura em C3. Porque a gente desviou a dama dessa coluna de G. Entenderam? Muito massa. E aí, basicamente, se as não tem outro lance a fazer, né? Depois de dama por cavalo. Não tem nenhum intermezzo, né? Ah, pode dar um cheques, mas aí posição segue, só que as pretas têm uma peça a mais e já é vantagem suficiente para tentar ganhar esse final, né? E o rei também ele tá querendo ou não exposto aqui. Então, fechou. Foram só 2 capítulos, né? Foram 2 táticas, mas o nível desse livro vai aumentando muito e vai ser muito didático também. E em cada capítulo, né, é dividido em capítulos, pelo menos de acordo com alguns temas. E em cada capítulo tem tanto exercício fácil, intermediário e avançado. E a ideia é a gente melhorar, né, vocês e eu, o nosso cálculo e a nossa visualização do tabuleiro, beleza? Valeu demais.